hield niet van capsones en bombari. Maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Arie. Dat paste beter bij hem dan meneer. Alô, alles goed? Olá, tudo bom? Todo mundo? Eu sou Jan, professor de holandês e português do Brasil. E hoje eu queria apresentar mais um trabalho para vocês. E hoje eu quero explicar como que você usa algumas indicações de tempo em holandês. E eu estou especificamente falando sobre como que você pode falar palavras como hoje de manhã, amanhã à noite, ontem de tarde, etc. Para falar sobre seus planos no futuro. Ou também pode ser usado para falar sobre acontecimentos no passado, o que você tem feito. Por exemplo, ontem à tarde, sábado passado, etc. Ok? Então, o conteúdo da nossa aula de hoje será um pouco vocabulário, sobre os dias da semana, alguns advérbios de tempo, que hoje, amanhã, ontem, etc. E partes dos dias, manhã, tarde e noite. E também eu vou explicar também como que você pode combinar essas palavras em holandês. Como que a gente fala hoje de manhã, ontem à tarde, etc. Mas em holandês. E depois que a gente pegou um pouco o vocabulário, eu vou te explicar algumas construções das frases que você pode usar no seu holandês cotidiano para falar sobre seus planos do futuro. E também construções, mas falando sobre acontecimentos no passado, ok? Então vamos lá. Primeiramente, de dagen van de week, ou seja, os dias da semana, E como você pode ver aqui, tem o de segunda até domingo. Então eu vou, para vocês saberem também a pronúncia, pronunciar os dias da semana. Então, segunda-feira fica maandag. Maandag. Terça-feira a gente fala dinsdag. Dinsdag. Quarta-feira fica woensdag. Woensdag. E quinta-feira a gente fala donderdag. Donderdag. Sexta-feira, vrijdag. Vrijdag. Sábado, a gente fala zaterdag. Zaterdag. E por final, domingo, zondag. Zondag. Ok? Então, é somente os dias da semana, E também temos os bijwoorden van tijd. Ou seja, os advérbios de tempo. E eles são somente as palavras para hoje, ontem, que você pode ver. E a pronúncia deles, de hoje, seria vandaag. Vandaag. Então, como a sílaba tônica é a segunda sílaba. Ontem, gisteren. Gisteren. Então, agora a primeira sílaba é tônica. A palavra amanhã é morgen. Morgen, ok? Aí eles são os três mais importantes, Mas também temos palavras para anteontem e o dia depois de amanhã. Então, como anteontem, a gente fala eergisteren. Eergisteren, ok? Então, você pega gisteren e coloca esse na frente. Então, fica anteontem. Aí a mesma coisa com amanhã, Então, morgen é amanhã, mas overmorgen é o dia depois de amanhã, ok? Então vira tudo uma palavra só. Desculpa. Então agora, o outro parte, que a gente pode falar em nossas indicações de tempo é os partes do dia, de dagdelen. Então manhã, somente o parte manhã, pode ser duas palavras. Pode ser ochtend ou pode ser morgen também.
Mas eu já sei que você está pensando, mas morgen também não é amanhã. Isso é verdade. Eu vou te explicar isso depois. Mas morgen também pode funcionar como somente manhã, né? Como parte do dia, em vez de falar amanhã. Mas morgen funciona como manhã somente quando a gente coloca alguma preposição na frente de morgen ou a gente coloca algum prefixo antes desse morgen. Então, daí o morgen carrega o significado de manhã. Se a palavrinha morgen é somente isso mesmo, né? Tipo tudo solto, aí carrega o significado de amanhã, ok? Mas mais sobre isso depois. Tarde, a palavra tarde é middag. Middag. Aí noite, né? Antes da meia-noite, a gente fala avond. Avond. E a madrugada, né? Ou a noite depois da meia-noite, mas madrugada, seria Nacht. Nacht. Ok? Então, vamos combinar, né? Agora vamos entrar na gramática de como falar, né? Como combinar hoje de manhã, amanhã de tarde, etc. Ok? Então, gramática. Em holandês, a gente combina os advérbios, né, de tempo hoje, ontem e amanhã, ou seja, vandaag, gisteren e morgen, juntos com os nomes do parte do dia, né? Então, esses nomes aqui. E a gente cola diretamente juntos. Ou seja, em outras palavras, né? Quando tiver 3 palavrinhas em português, falando do dia e o parte do dia, né? Por exemplo, hoje de manhã, ontem à tarde, amanhã de tarde, etc. Em holandês, a gente cola essas palavras juntos e vira sempre uma palavra. Mas primeiramente vamos aprender como falar hoje de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, o que você faz? Tem dois jeitos, né? Tem primeiro, né, primeiramente, ambos os jeitos de falar hoje de tarde, etc., hoje de manhã. Hoje, ambos são aceitáveis, né? Então, primeiro jeito é você pega o van, de vandaag, né, que hoje, somente van, e diretamente depois do van, você liga o nome do parte do dia. Então, ochtend, né, ou morgen, pode ser manhã, mas vanochtend ou vanmorgen, aí é hoje de manhã, ok? Então a gente cola esse van na frente do nome do parte do dia e desse jeito a gente, né, modifica o nome do parte do dia para, né, também poder falar de qual dia, seja de hoje, de amanhã, etc. Mas de hoje, né, a gente pode falar também vanmiddag, né, para hoje à tarde, vanavond, hoje na manhã, e vannacht, para hoje à madrugada, né, hoje de madrugada. Ok, essa é a primeira opção. Também tem a segunda opção, que fica mais rápido também na pronúncia, porque vai levar menos sílabas para pronunciar. Isso é um sistema de apóstrofe S antes do nome do parte do dia, né? Espaço. E diretamente depois o nome do parte do dia, a gente coloca mais um S. Então, um outro jeito de falar hoje de manhã pode ser ochtends. Ochtends ou smorgens. Ambas essas palavras quer dizer, né, de novo, hoje de manhã. Agora, hoje de tarde, smiddags. Hoje à noite, 's avonds. Hoje de madrugada, 's nachts. Ok? Então tem esses S's, né? Tipo, por volta do parte do dia. E isso é uma outra opção de falar hoje de, né? Então, de novo, não tem diferença entre falar hoje de manhã como ochtends ou vanochtend. Ambas as palavras falam hoje de manhã, ok? Então, agora, como um exemplo, né, numa frase, você pode falar: Ik ga 's middags met jou op stap.
né? Ou ik ga vanmiddag met jou op stap, né? Porque é o seguinte, esses dois jeitos. Ambos vanmiddag, is middags, quer dizer hoje de tarde, né? E essa frase fala eu vou, ik ga, hoje de tarde, com você, passear, né? Opstap tem que ser entendido como o verbo passear, ou seja, em português a gente falaria eu vou passear com você hoje de tarde. Hoje de tarde, de ambos os jeitos, ok? Então, vamos continuar para falar sobre os planos de amanhã, né? De plannen van morgen. De plannen van morgen, os planos de amanhã. Agora, a gente pode falar amanhã, de tarde, noite, etc. Começa o sistema aqui. A gente pega a palavra amanhã inteira e depois diretamente a gente cola o nome do parte do dia. E uma observação aqui, né, eu já comentei que a palavra do parte do dia manhã pode ser duas palavras, né? Pode ser ochtend e morgen. Mas quando a gente fala amanhã de manhã, a gente não usa o morgen de novo como significado de manhã, né? Porque daí você teria as duas mesmas palavras duas vezes, né? Você falaria morgen, morgen, e a gente decidiu que a gente não gosta disso em holandês, então não existe. Então, o único jeito de falar amanhã de manhã, aí agora é uma palavra só, que é morgenochtend. Morgenochtend, ok? Agora, amanhã de tarde, a gente fala morgenmiddag. Morgenmiddag, ok? Amanhã de noite, né? Noite só é avond, então amanhã de noite fica morgenavond. Morgenavond. E por final, amanhã de madrugada, morgennacht. Morgennacht. Então aqui tenho mais para vocês, mais dois exemplos, né? No contexto de uma frase. Por exemplo, wij willen morgenochtend vroeg beginnen. Nós queremos começar cedo, né? Vroeg beginnen é começar cedo. E o parte, né, a indicação de tempo é morgenochtend, ou seja, amanhã de manhã. Uma outra pergunta, outro exemplo. Ben jij morgenavond beschikbaar? Ben jij morgenavond beschikbaar? Ou seja, você está disponível, beschikbaar, disponível, amanhã de noite. Ok? E assim você pode usar né, amanhã como parte do dia para falar dos seus planos. Agora, sobre o passado, né? A gente vai começar a falar sobre o passado. Ou seja, né, como usar ontem de manhã, ontem de tarde, né? Aí tem uma outra sistema de colar as palavras juntos. Então, o que a gente faz é a gente pega o gister, né, de gisteren, gisteren é ontem, mas a gente tira o IN e a gente usa esse gister de novo como o prefixo. E a gente vai, né, igual aos outros exemplos, a gente vai colando esse prefixo gister na frente do parte dos dias, né? Aí, desse jeito, a gente constrói palavras para falar ontem de e depois, né, o parte do dia. Então, né, a gente tem essas mesmas palavras de novo, né, que a gente pode colocar depois de gister. Então, fica gisterochtend ou gistermorgen, para falar ontem de manhã, né? Essas duas opções. Para falar ontem de tarde, a gente fala essa palavra aqui, gistermiddag. Gistermiddag, ok? Aí ontem de noite, gisteravond. Gisteravond. E ontem de madrugada vira gisternacht, ok? Gisternacht. Então, aqui mais dois exemplos, né? Ik was gistermiddag bij mijn tante op bezoek. Né? Op bezoek tem que ser entendido como o verbo visitar. E o was é o passado do verbo zijn, né? Eu estava.
né? Então, eu estava ontem de tarde, né, né, no lugar da minha tia, né, com minha tia, visitando. Então, em português seria, né, eu estava visitando, ou eu estava em visita, né, com minha tia ontem de tarde, ok? Mais um outro, mais uma outra frase falando do passado, né? Por exemplo, hij heeft gisteravond bij mij gegeten. E essa frase fala sobre ele comeu comigo ontem à noite. Né? E aqui o comeu está escrito em dois verbos, né? Porque em holandês a gente usa muito a construção do presente perfeito, né? Quando a gente quer falar sobre, né, ações que a gente fez e acabaram no passado, né? Igual em inglês. O holandês tem essa aparência como em inglês, que a gente também usa muito o presente perfeito quando falar sobre ações feitas no passado, ok? Então, agora, né, a gente falou muito sobre combinar hoje, amanhã e ontem como as partes do dia, mas a gente também pode claramente combinar partes dos dias com os dias da semana, né? Então, dagen en dagdelen combineren é combinar os dias da semana e as partes do dia, né? Para falar terça-feira de manhã. Né? E a gente combina dias de semana e os partes dos dias usando a mesma lógica que eu acabei de explicar para você. Então, terça-feira, a palavra de terça-feira, a gente coloca diretamente juntos com a palavra, né, que fala o parte do dia manhã. Então, terça-feira de manhã fica dinsdagmorgen ou dinsdagochtend, ok? E outros exemplos seriam maandagavond, zondagmiddag, vrijdagochtend, donderdagnacht. Aí você pode pensar, usando o seu vocabulário que eu te expliquei, né, de qual dias e partes dos dias eu estou falando aqui, tá? Se quiser, pode colocar as respostas no comentário aqui embaixo. Agora, né, falando sobre a palavrinha morgen, né? Morgen como manhã ou como amanhã, né? Então pode ter esse confuso, porque morgen é uma palavra que pode ter dois significados, né? Então morgen em holandês pode ser manhã ou amanhã, mas a gente tratamos essa palavrinha morgen sempre como amanhã, quando basicamente não tiver nada na frente dele, né? Ou seja, quando não houver nenhum prefixo, né? E com prefixo eu quero dizer os prefixos, né, do amanhã, hoje ou ontem, que eu acabei de explicar, ou um prefixo como né, um dia de semana, ou quando também não tem nenhuma preposição na frente, né? Então aqui eu coloquei algumas frases para te ajudar a entender quando você tem que entender a palavrinha morgen como amanhã ou somente manhã, ok? Então, aqui tenho eu quero ir embora amanhã. E aqui, amanhã, eu sei que é morgen, a morgen tem significado de amanhã, porque é seguinte a explicação aqui, né? Não tem nada antes de morgen, é só morgen, né? É somente eu quero, ik wil. E na frente de morgen não tem nenhuma prefixo, não tem nenhuma preposição, né? Tá tudo soltinho. Então, desse jeito, né, tá claro que morgen é amanhã, carrega o significado de amanhã. Agora, né, tem a mesma frase, mas aqui tenho ik wil in de morgen weg. Agora, olha só, temos in de e in é dentro, né, uma preposição. Então, agora, na frente de morgen, tem, né, a combinação em a, né, dentro da, ou na, em português. Então, por isso, quer dizer aqui, quero ir embora na manhã, né, tipo, no parte da manhã. Ok, agora eu estou falando parte do dia. E também, de novo, né, quando tiver qualquer tipo de prefixo, né, e tem muitos, né, como que acabei de
explicar, eu posso falar ik wil 's morgens weg. Né? Eu quero ir embora hoje de manhã. Né? Mas outro jeito de falar hoje de manhã também pode ser vanmorgen. Ou eu quero ir embora amanhã de manhã. Né? Ou né, seria ik wil morgenochtend weg. Né? Porque lembra que com amanhã de manhã a gente não fala morgen. Falamos somente morgenochtend. Eu também posso falar quero ir embora sábado de manhã. Né? Então agora o sábado vai estar como prefixo antes de morgen. Então eu falaria ik wil zaterdagmorgen weg. Né? Então com todos esses exemplos aqui, o morgen, né, a palavrinha morgen está diretamente ligado com algum prefixo ou dia de semana. Né? Então seguinte a explicação aqui, né, o morgen vai continuar ter o significado de manhã como parte do dia, ok? Então, finalizando essa aula, eu quero falar com vocês, ensinar para vocês algumas construções de frases que você pode usar, né, para realmente usar esse vocabulário que a gente acabou de aprender, né, no seu holandês cotidiano. Né? Então, como falar sobre seus planos no futuro, de hoje, de amanhã, e também depois do ontem, do passado. Né? Então, uma opção aqui é né, o falar do futuro como ik ga, e no final da frase o segundo verbo, né? Porque é o seguinte, a gramática holandesa a gente sempre gosta de colocar o segundo verbo no final. E entre os dois verbos você pode colocar sua indicação de tempo, né, que a gente acabou de aprender. Então, por exemplo, tem aqui ik ga donderdagmorgen verhuizen. Né? Então, seguinte, essa fórmula você pode deduzir que esse verhuizen é nosso segundo verbo. E verhuizen tem significado de mudar, né, mudar de casa, fazer mudança. Então, aqui fala né, sobre um plano de eu vou mudar né, essa quinta de manhã, porque donderdag é quinta e morgen como sufixo é manhã, ok? Mas opcionalmente também posso falar ik ga donderdagochtend verhuizen, desculpa. Outro exemplo, né, podemos falar ik ga zaterdagmiddag boodschappen doen. E boodschappen doen é fazer compras né, no supermercado. Então fala de eu vou fazer né, eu vou passar no supermercado, vou fazer compras no supermercado esse sábado de tarde. Hij gaat vanavond uit eten. Ele vai, né, uit eten tem que ser entendido como o verbo né, comer fora, jantar fora, né, comer num restaurante, né, ou seja, ele vai comer no restaurante hoje à noite, né, reconhecendo o van na frente de qualquer parte do dia, quer dizer também hoje de, né? E por último temos também wij gaan morgenochtend voetballen. Ou seja, nós vamos jogar futebol amanhã de manhã, ok? Então isso é como segundo verbo, mas também podemos falar dos nossos planos, né? Quando a gente quer falar de ir para algum lugar. Então, em vez de no lugar do segundo verbo, a gente vai colocar a preposição naar, que é para, né? Quando você quer falar de indo para algum lugar, entra a palavrinha naar. E depois o naar a gente pode colocar né, o nome do lugar aonde a gente quer ir, naquele tempo que a gente indicou. E o ik ga não muda, né? Ik ga. Mas o ga, como você também viu aqui, né, pode mudar de conjugação dependendo do sujeito, né? Com segundo e terceira pessoa singular, o ga vira gaat, né? E para qualquer sujeito plural, a gente copia o infinitivo, né? Seguinte, o meu vídeo de como conjugar verbos. Agora, né? Por exemplo, o primeiro exemplo seria ik ga vanmiddag naar de winkel, ok? Então agora fala de ir para um lugar, né? Eu vou hoje à tarde para a loja ou o supermercado. Eu também posso falar, zij gaat dinsdagavond naar haar vriendin. Ela vai terça de noite,
né, para a amiga dela, visitando a amiga dela, né? Então, isso é só um jeito de falar, né, as nossas indicações de tempo, mas a gente até pode deixar nossa indicação de tempo muito mais específico, também falando o tempo, né? Então, por exemplo, eu falei aqui terça de noite, ela vai visitar a amiga dela, mas eu também posso falar um tempo, né? E quando a gente fala um tempo, depois de uma combinação de, né, dia de semana ou hoje, amanhã, ontem com parte do dia, a gente coloca o horário sempre depois, né? E se você não tem certeza como falar horário, né, basta ver meu vídeo também onde eu explico como falar horários em holandês, ok? Mas voltando para cá, né, a gente também pode falar. Ela vai visitar a amiga dela terça-feira à noite às 9 horas, né? Então, às 9 horas seria 9 uur, ok? 9 uur às 9 horas. Ou 8:30, né? 8:30, ok? Mas se você não está reconhecendo como eu falo sobre horários, aí basta aproveita para ver meu vídeo sobre falar de horários. Agora, né, isso foi de hoje, no futuro. Mas também temos zinsconstructies met dagen en dagdelen over het verleden, né? Verleden é passado, né? Falando sobre, né, o que a gente tem feito no passado. Então aqui vai entrar uma outra construção de verbos, né? Ou seja, quer dizer, o presente perfeito, onde a gente geralmente usa o verbo hebben como primeiro verbo, e o segundo verbo vai ficar na forma do particípio passado, né? Que é uma conjugação específica que todo verbo em holandês tem, igual em português, né? E a gente né, combina esses dois verbos juntos para falar sobre ações singulares, né, que a gente fez e acabou no passado, né? Por exemplo, ik heb vanmorgen met de hond gelopen, né? Eu andei, ik heb gelopen, né? Em português a gente falaria somente eu andei hoje de manhã com o cachorro, ok? Um outro exemplo, jij hebt gisteravond, desculpa, jij hebt gisteravond veel gegeten, né? Você tem comida, né? Ou seja, você comeu muito ontem à noite. O terceiro seria, hij heeft afgelopen zaterdagavond gevoetbald. Né? Ele jogou futebol, ele tem jogado futebol né, sábado à noite passado. Então, por isso, né, tem esse afgelopen na frente da indicação de tempo, porque isso também é uma coisa que eu quero te ensinar. Quando a gente quer deixar claro que algum sábado de tarde ou à noite, ou domingo de manhã, etc., foi do domingo ou sábado passado, mas também pode ser aplicado para qualquer outro dia da semana, a gente pode colocar essa palavrinha afgelopen, né, na frente do indicação de tempo, que contém um dia de semana, né? Também pode ser somente afgelopen zaterdag, né? Eu não preciso ser muito específico, né? Eu também posso falar, ele jogou futebol sábado passado. Aí a gente vai tirar o parte de noite, né? O avond. Então ficaria, hij heeft afgelopen zaterdag gevoetbald, ok? Mas mais especificamente, sábado de noite, ok? Agora, última coisinha dessa aula é a mesma no futuro, né? Mas a gente também pode usar o ik ging, né? O gingen, né? Eu coloquei gaan, mas o passado, a conjugação passada do verbo ir em holandês é ging para qualquer sujeito singular ou gingen para qualquer sujeito plural, né? Então você pode copiar né, essa fórmula sobre falar aonde você foi num tempo passado, né? Reusando aquele naar de novo. Então, por exemplo, né, ik ging gisterochtend naar school. Eu fui
né? Ontem de manhã para a escola. Ou, por exemplo, wij gingen dinsdagmiddag naar de bakker. Né? Nós fomos terça de tarde para o padeiro, né? E de novo, se você quer deixar claro que você foi terça passado, né, dessa semana ainda, você de novo pode inserir aquela palavrinha afgelopen, né, o terça de tarde passado, né, para deixar claro que não estamos falando de terça de uma outra semana, ok? Então foi basicamente isso. Isso foi o final da minha aula. Espero que a minha explicação ficou claro, que você conseguiu aprender alguma coisa. E depois dessa aula, eu espero que você tenha uma ideia melhor como, né, você pode usar, né, como você pode falar sobre seus planos no futuro, né, como usar a indicação de tempo correto do plano do futuro. E também que você também tenha uma ideia como a gente pode usar essas mesmas indicações de tempo quando a gente quer falar sobre os nossos planos, né, que a gente tem feito no passado, ok? Então, se houver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer correção, sinta-se livre para me falar aqui embaixo nos comentários, ok? Até o próximo.